Bom dia, aluninhos! Tudo bem com vocês? Hoje nós iremos falar aí sobre a chuva ácida, tá bom? Vou falar de uma maneira um pouco mais ligada para vestibular mesmo, para vocês entenderem, para fixar o conteúdo, tá bom? Inclusive tá chovendo agora, então eu acho que é uma ótima hora pra gente gravar essa aulinha, né? E se você não viu a minha aulinha dos óxidos, vai ficar um pouco difícil talvez de entender alguma coisa, tá bom? Mas eu acho que a ideia geral dá pra entender de boa, tá bom? Então vamos lá. Começando aqui de uma maneira geral, as chuvas ácidas existem três tipos delas, tá bom? As chuvas de ácido carbônico, são as formadas pelo CO2, bem dia vai ver. As de ácido sulfúrico, que são as de enxofre. E as de ácido nítrico. Eu escrevi ali ácidos de nítrico, mas só ácido nítrico, tá bom? Que são as que têm o elemento do nitrogênio, tá? Esses aqui são os ácidos, tá? Deixa eu pegar aqui o laser. Esses aqui são os ácidos, tá bom? E vamos começar a falar sobre as de ácido carbônico, tá bom? Todas elas têm reações químicas, tá bom? A de ácido carbônico só tem essa reação química aqui, tá bom? É uma só. Em que a água da chuva reage com o gás carbônico da atmosfera, tá? Formando aí o ácido carbônico. Essa reação aqui também, por curiosidade, também é usada para gaseificar bebida, tá bom? Mas este gás carbônico aqui vem da onde, né? Ele está na atmosfera lá, daí ele vai reagir com a água e formar ácido. Ele vem da expiração de plantas e animais e é produto da combustão de combustíveis e automóveis, né? E de indústria também, né? Da fumaça e tudo mais. É um poluente, tá? E de fumaça de indústrias, tá bom? Essa é a reaçãozinha aqui da primeira chuva ácida de ácido carbônico. Eu vou falar mais das causas, assim, de cada um mais específico, tá? Porque as consequências eu deixei pro final pra falar de uma maneira geral, porque é a mesma coisa pra todos eles, tá? E isso nos leva a dizer que a chuva é naturalmente ácida. Como assim naturalmente ácida? Porque olha aqui, ó, expiração de plantas e animais. Quando a gente expira, a gente libera CO2. Esse CO2 causa uma chuva ácida. Mas esta chuva ácida aqui de ácido carbônico, ela é fraca. Tanto que esse ácido ele é fraco, né? Ela acontece em poucas quantidades, né? É menor, tem um impacto muito menor do que esses outros aqui. E não causa grandes danos ao meio ambiente, tá bom? Só danos leves assim. Não, nem causa danos direitos, tá bom? Não precisa se preocupar com isso, tá? Com esses danos aí, tá bom? Primeiro tipo de chuva ácida é essa, tá? Então, bora lá. Segundo tipo, chuva de ácido sulfúrico. Essa aqui, ela tem três reações químicas principais, que são essas três aqui, ó. A reação 1 é a queima de enxofre. O enxofre é o S, né? Do latim, algo relacionado a sulfur, eu não lembro agora de cabeça. Mas, ó, em que o enxofre ele reage com o O2, né? Libera bastante calor, liberando o SO2. E aonde que acontece essa queima? Né? Essa reação aqui. Queima de combustíveis derivado do petróleo, né? E o enxofre vem como uma impureza. Aqui, ó, principalmente carvão, tá bom? Tem muito enxofre como impureza em carvão, tá bom? Na produção industrial de ácido sulfúrico também, já que por curiosidade, né, essa aqui é a fabricação aqui do ácido sulfúrico. Essa aqui são as mesmas reações que fazem a produção industrial dessa substância, tá? Tá mesmo na chuva ácida. E também tem uma produção natural dessa chuva, que são de vulcões, porque os vulcões, eles têm, aqui ó, eles têm muito enxofre, eles contêm muito enxofre. Então quando eles entram em erupção, né, a temperatura aumenta assim, um monte. E daí acaba fazendo muito desse SO2, dióxido de enxofre, e SO3, trióxido de enxofre, que posteriormente vão formar a chuva ácida, tá bom? Então, regiões próximas aí de vulcões ativos tem bastante chuva ácida de ácido sulfúrico, tá bom? Segunda reação é quando o poluente primário aqui ele reage com o oxigênio do ar, formando trióxido de enxofre. Esse carinha que aí sim vai reagir com a água da chuva, formando o ácido sulfúrico, o H2SO4, tá bom? Que esse aqui, tá? Dessa é, esse ácido sulfúrico e o ácido nítrico que a gente vai ver, eles sim causam grandes danos ao meio ambiente, tá bom? Eles sim são preocupantes, que tem maior quantidade também, tá? Que são os que a gente precisa preocupar, tá bom? Aqui um esqueminha simples, né? Em que aqui, pelo menos, vamos fingir que isso aqui é uma indústria, né? A indústria queima o enxofre, esse O2 vai para o ar, reage com o ar formando esse O3, esse O3 reage com essa água aqui, formando H2SO4, que daí precipita aqui nas árvores, no lago e tudo mais. Essa aqui, gente, é a reação global,
desses dois aqui, tá bom? Da 2 e da 3, em que o S, ah, sim, em que o SO2 já vira o H2SO4, tá bom? Então, a chuva de ácido sulfúrico é essa daqui, tá? Ácido nítrico agora, tá bom? Essa aqui, ela também tem três etapas, tá bom? Mas ela pode começar ou na 1 ou na 2. Depende do ambiente que ela tá bom? E essa 4, ela também acontece sempre, tá? Primeira reaçãozinha aqui, vamos entender ela. Primeira reação em ambientes não poluídos, mas sim um ambiente energético. Vamos lá, tem bastante coisa para falar sobre ela. O ar. O ar atmosférico é composto do quê? Principal, os seus dois gases principais são o N2, né, gás nitrogênio, e o O2, gás oxigênio. Então, é uma mistura homogênea, a gente pode dizer, que esses dois estão juntos, tá bom? N2 e O2. O N2 a gente sabe que é um gás bem inerte, né? Tanto que ele é usado em uns lugares onde tem uma atmosfera inerte, né? No lugar de um gás nobre, né? Porque o gás nobre é caro, difícil de conseguir, e esse aqui é mais fácil de conseguir, tá? Então, ele é usado nisso também. Só que em ambientes mais energéticos, né? Ou seja, onde tem raios e relâmpagos, tem mais energia para fazer mais reação química, tá? E isso eles fazem uma reação química onde tem esses ambientes, formando o NO. Esse NO, aí sim ele vai começar outras reações para aí formar a chuva ácida que a gente conhece, tá bom? Esse NO ele vai vir para cá na reação 2, que aí ó, a primeira reação é ambientes poluídos. É, ambientes poluídos com nitrogênio são os que têm alta concentração de NO e NO2, tá bom? Esses aqui são dois poluentes que a gente precisa conhecer, tá? Aonde pode ter esses ambientes poluídos? Em fábricas produtoras de HNO3, né, uma região perto, que pode acabar vazando, né, eles liberarem o NO ou NO2. E em metrópoles com tráfego intenso, ou seja, com muito carro, com muito automóvel, é, liberando esses gases aí pelo escapamento, que nem tá nessa foto aqui. Ou também com indústrias, fábricas, né, como eu já falei, tá bom? E aí, né, essa reação, ele vem aqui e reage com o O2, formando um outro composto, o NO2. Esse NO2, aí sim, ele vai reagir com a água, ó. Reage com a chuva, produzindo dois ácidos. O ácido nítrico e o ácido nitroso, tá bom? O ácido, o ácido nitroso, que é o segundo aqui, ele vai se decompor, gerando mais ácido nítrico, né? Então, precipitando ainda mais ácido forte, tá? Porque o ácido nitroso ele é um pouco mais fraco que o ácido nítrico, tá bom? Por causa da quantidade aqui de oxigênio com hidrogênio, beleza? Então, essas são as reações principais que vocês precisam saber sobre a chuva de ácido nítrico, tá bom? Bem simples de entender também. E agora as consequências gerais aí dos três tipos de chuva ácida, tá bom? Número um, spoiler muitas. Deterioração de estruturas metálicas e de edifícios, como estruturas de mármore, plataformas de construção, monumentos, né? Estátuas, a gente vê muito isso, tá bom? Essa aqui é um exemplo, ó, estragos causados pela chuva ácida em uma estátua. Olha a diferença, gente, que a chuva ácida fez, né? Duas coisas. Porque os ácidos, eles vão reagir com esse material, né? Essas estruturas metálicas, plataformas de construção, corrói os metais, né? Enferruja, ferro, né? Um exemplo, essa é uma consequência aí bem alarmante, né? Lagos e rios envenenados, esses ecossistemas aquáticos aí, vão ser contaminados, né? Com a morte de plantas aquáticas e animais também, tá? De vida marinha também, tá? Porque muitas, né, espécies não sobrevivem com um pH abaixo de zero, que é o que esses ácidos fazem, tá bom? Não, não, desculpa. Abaixo de 7, tá? Que é o que esses ácidos fazem. O solo também se torna ácido e impedindo que certas plantas sobrevivam. E também contaminando os lençóis freáticos, que é a parte que tem água mais lá embaixo, tá bom? E isso também prejudica muito a agricultura, tá bom? A agricultura, o agronegócio, essas partes assim, tá? E as plantas também absorvem substâncias venenosas, que no caso são esses ácidos mesmo. Pode levar para a cadeia alimentar, que daí vai passando de um por um processo conhecido como biomagnificação trófica, ou a morte mesmo. Elas podem morrer, aí também afetando a cadeia alimentar, já que não vai ter produtor, então os outros níveis vão acabar se desequilibrando, né? Desbalanceando, tá bom?
E agora um recap, né? Uma recapitulação de tudo que a gente já falou aqui. Agora falando só das chuvas ácidas de enxofre e nitrogênio, tá bom? Porque as de carbono elas são bem simples, tá? Aqui nas indústrias e dos automóveis, óxidos de enxofre e nitrogênio provenientes de fábricas e escapamentos de veículos entram na atmosfera, eles são lançados na atmosfera. O SO2 também com parte do SO3 e o NOx. A gente usa esse termo de NOx só para referir a todos os óxidos que tem NO, tá bom? Que pode ser NO ou NO2 também, tá? Aí nisso acontecem reações químicas na atmosfera, que são essas reações aqui que eu já mostrei para vocês, e formando os produtos finais, que é o ácido nítrico e ácido sulfúrico. E eles aí assim caem como a chuva ácida. E aí tem todas as consequências, né? Gases e ácidos deterioram edifícios, ácidos presentes no ar na chuva prejudicam as pessoas, né? Também tem isso, né? Com problema cardiorrespiratório, bronquite, né? Com problemas de saúde mesmo, tá? Não corrosão de pele, não. Isso não existe muito, não, tá? O solo se torna ácido, como eu já falei. Lagos são envenenados, matando as plantas e animais aquáticos. Gases ácidos danificam as árvores e plantas absorvem substâncias venenosas, tá? Um monte de consequência, um monte de desastre, um monte de coisa ruim. Então agora vamos resolver três exercícios aí sobre esse conteúdo, tá bom? Para ajudar vocês a fixar, tá bom? Não vai demorar muito, os exercícios são simples, tá? Então vamos responder, bora lá. O ODESC 2019. Quando os gases NO2 e SO3 entram em contato com a umidade do ar, ocasionam um efeito de poluição conhecido como chuva ácida. A concentração de H3O, ou íon hidrônio, na água da chuva é maior na região. Tá, uma coisa que vocês precisam saber que eu não falei aqui, tá? É que esse íon aqui é o íon formado quando a água entra em contato com o ácido, tá bom? Então é basicamente, a concentração disso aqui é basicamente a quantidade de ácido, tá bom? A gente pode dizer. É maior na região onde se usa muito carvão fóssil como combustível. Isso mesmo. Carvão fóssil, gente, é o carvão que não é o carvão puro, né? É um carvão com muitas impurezas. O que é uma impureza do carvão? Em sua maior parte, enxofre. E como eu já falei, o enxofre, né, ele tá no carvão, que usa como combustível, e daí libera os gases de enxofre junto, já que ele é uma impureza, como eu já falei. Então, letra A. B, de floresta. Não tem emissão de NO2 e CO3 muito comum em florestas, não. Do Oceano Atlântico no hemisfério sul. No oceano, pior ainda. Onde só se usa etanol como combustível. Só se usa etanol como combustível. A queima do etanol gera CO2, um gás que ele pode gerar chuva ácida, mas não em grandes quantidades e não prejudica muito o meio ambiente, né, como eu falei. E não tá aqui no enunciado, então não é esse aqui não. E é deserto do Saara, pelo amor de Deus, né? Próxima questão. O EPG Paraná. Essa aqui é uma questão de somatória, tá? As chuvas ácidas podem ter diferentes composições dependendo do local onde são formadas. As mais nocivas são formadas em grandes centros industriais, onde há queima de combustíveis fósseis, gasolina, óleo diesel, etc. Alguns dos poluentes produzidos na queima de combustíveis fósseis que causam a chuva ácida são o dióxido de enxofre e o dióxido de carbono. Sobre a chuva ácida, assinale o que for correto. Número 1. As fórmulas moleculares do dióxido de enxofre e do dióxido de carbono são, respectivamente, NC2 e CO2. Se você viu a miolinha dos óxidos, você vai lembrar como a gente faz a nomenclatura deles. E aqui nesse caso está certo, porque vamos lá. Di é prefixo para 2. Então, ióxido vem de oxigênio mesmo, tá? Aqui tá zoado, mas daqui a pouco vai. De oxigênio mesmo. De enxofre, então SO2. Certinho. E mesma coisa pro carbono. Então, esse aqui. Meu Deus. Então, esse aqui tá certo, tá? Desculpa. 2. O dióxido de enxofre é oxidado a trióxido de enxofre, que reage com a água presente na atmosfera, produzindo ácido sulfúrico. Sim, é isso mesmo. Essas aqui são aquelas duas outras reações que a gente viu antes, ó. Dióxido de enxofre oxidado a trióxido de enxofre, né, que ele reage com oxigênio, e reage com a água presente na atmosfera, produzindo ácido sulfúrico. É exatamente isso, ó. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Aqui, ó. São essas duas reações aqui. Ele falou, ó. Aqui ele oxida formando trióxido de enxofre e aqui ele reage com a água da chuva formando o ácido sulfúrico, beleza? Agora voltando. Aqui. Então essa aqui tá certo também, tá?
4. O dióxido de carbono é um óxido básico. Não, gente, isso aqui não está certa. Por quê? Porque ele é um óxido ácido, já que se ele reage com água, ele produz um ácido. Se ele reagisse com água e produzisse uma base, aí ele seria um óxido básico. Mas não, ele reage com água e produz um ácido. Então, ele é um óxido ácido. Tá? Então, esse aqui tá errado. 8. A chuva ácida não promove a corrosão de metais, porque os ácidos produzidos nesse fenômeno são ácidos fracos. Não, só um deles é fraco, tá? E é um que a gente nem comenta tanto assim. Mas, e não promove a corrosão de metais? Promove sim, tem corrosão sim. Então essa aqui tá totalmente errada. Vamos lá. 16. A fórmula molecular do ácido sulfúrico é. Essa aqui é uma daquelas que eles colocam só pra você errar a questão inteira. Porque essa questão de somatória, elas são meio chatas. Você erra uma, você erra tudo já. Eu acho isso uma sacanagem. Mas não, gente, isso aqui tá errado. Porque o ácido sulfúrico é o H2SO4, tá? Esse aqui, H2SO3, é o ácido sulfuroso, tá bom? Então a soma fica 1 mais 2, 3. Show de bola. Próxima e última questão. G1 IFCE 2019. Nas regiões industriais de grandes cidades, é muito comum encontrarmos dispersos na atmosfera os óxidos e decorrentes da atividade industrial. Alguns desses óxidos, em contato com o vapor de água do ar, podem reagir formando um efeito danoso ao meio ambiente, chamado de chuva ácida. Trata-se de um óxido que produzirá uma chuva ácida capaz de gerar grandes danos ao meio ambiente. Bora lá. CO. Não, esse aqui é um famoso monóxido de carbono. É o que é tóxico, tá? Que você morre por asfixia, que tem a carboxiemoglobina e toda essa parada aí, tá? SO3. Opa, vamos deixar essa alternativa aqui. Na2O. Não, isso aqui é um óxido com metal, então ele é sólido. Isso aqui é a mesma coisa desse aqui, então não pode ser. CO2. Opa, tá bom, temos duas alternativas. Como a gente sabe qual é a certa aqui? Grandes danos ao meio ambiente. O CO2 são poucos danos, porque ele participa da chuva que é naturalmente ácida, né? E ela não causa dano no meio ambiente. Esse aqui causa, esse aqui é o problema. Então, letra B, SO3, tá bom? Tem que ler tudo, cada detalhe, gente. Vestibular é assim mesmo, tá? E foi isso, gente. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Espero que vocês tenham gostado da aulinha, tá? Entendido tudo também. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, tá? Que eu tento responder. É que não, eu vou responder. E muito obrigado. Tchau, tchau. E até a próxima, viu? Falou.